Olá, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus por esse momento preciosíssimo no qual ouviremos a palavra de Deus e seremos bem fortalecidos em nome de Jesus Cristo. Pois é, como está o nosso comportamento interior ao orarmos? Como é que Deus recebe a nossa oração? Como é? Como é que estamos interiormente a orar? Louvado seja Deus. Disto aí vai depender a resposta que nós queremos. A resposta vinda do nosso Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver como é que Deus quer. Como é que Deus recebe a nossa oração. Quando é que isso acontece? Glórias a Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14. Glórias a Deus, é uma parábola. Nós sabemos que parábola é uma ilustração, é uma história que o Senhor conta para nos mostrar verdades eternas, verdades espirituais. Louvado seja Deus. E o Senhor fala profundamente aos nossos corações através desta parábola. O título da parábola é assim, a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Então, você sabe que Jesus tinha vários tipos de públicos. E ele, claro, alcançava cada um deles. E havia um grupo que era um grupo perigoso, digamos assim, porque a hipocrisia é algo gravíssimo, que eram os fariseus. Então, eles, os fariseus, Jesus estava os descrevendo nessa parábola, claramente. E aqui, eles crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha a gravidade disso aí, é muito grave mesmo. Louvado seja Deus, meu Pai, por Deus sempre estar nos exortando, nos alertando, nos ensinando. Glórias a Deus que temos um Pai que é um Pai perfeito, verdadeiro. Então, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Vamos entender um pouco sobre fariseu e publicano. O fariseu era membro de uma seita dos judeus, fazia parte do sinédrio e eram homens que ostentavam uma santidade falsa, humildade mentirosa. Eles eram hipócritas, soberbos, juízes, entre aspas, dos outros. Entendeu? Eles eram completamente artificiais, nada era verdade. Eles se achavam superiores a todos os outros grupos. Olha que gravidade, né? Então, eles eram insensíveis, frios, eles rejeitavam a mensagem de Jesus Cristo completamente. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem os seus, meu Deus, que acolhem a palavra dele no coração eternamente, que não abrem mão dela. Muitos rejeitam, desprezam, até fazem chocarrice com a palavra de Deus, mas
há, glórias a Deus, um remanescente fiel que ama o Senhor eternamente. Louvado seja Deus que ama a palavra, que se alimenta dela, se fortalece nela. Pois é. Então, um fariseu e o publicano. Pois é. O fariseu tinha os melhores lugares no templo. E quem eram os publicanos? Eram cobradores de impostos, homens tidos como ladrões, como traidores, porque eles cobravam para Roma. Então, os judeus os odiavam. Eles não podiam entrar no templo. Eles ficavam somente na área externa do templo porque eles eram judeus. Mas eles não tinham acesso, como todos os outros grupos tinham. Mas o fato é que a Bíblia diz aqui que 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano, homens completamente diferentes. 2 homens foram orar no templo. Cada um ia manifestar o que estava no seu coração diante de Deus. É porque antes que a gente abra a boca, Deus já sabe tudo que está dentro de nós, tudo que vamos falar. E eles foram ali a orar. Agora vamos ver o desenrolar das 2 orações. Nós temos que olhar para essa parábola e fazer uma reflexão. Nós estamos no lugar de quem aqui? Do fariseu ou do publicano? Ao final dessa mensagem, nós vamos ter a resposta. Louvado seja Deus para sempre. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, olhe só, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olhe que coisa! Ou seja, ele estava aqui se comparando aos outros, ou seja, aos roubadores, injustos e adúlteros e até aquele publicano, mas no sentido de menosprezar os outros e se exaltar. Gravíssimo erro. Meu Deus, é grave aos olhos de Deus. Meu Deus, alguém se colocar num pedestal de virtudes, se achando superior aos outros. Meu Pai, é grave demais. E nós que servimos a Deus, jamais podemos incorrer nesse erro, porque, infelizmente, isso é algo que vem do coração humano e é necessária uma libertação, porque esse homem aqui, você veja que essa oração aqui, ela ofende o Senhor, porque ele aqui, você percebeu que ele não tinha do que se arrepender? Ou seja, não precisava do perdão de Deus. Ele aqui se exaltou, ele se enalteceu totalmente. Esta oração aqui não foi para Deus, foi para ele próprio.
Talvez nele ele achasse que Deus ia ficar feliz em ter, né, entre aspas, um servo como ele, tão importante e tão perfeito, completamente diferente do que Deus fala na sua palavra. Louvado seja Deus. Eles, conforme ele diz aqui, porque não sou como os demais homens, eles se orgulhavam por se acharem superiores, cumpridores das leis, das tradições, dos rituais, tudo mecânico, sem amor para Deus, não valia nada tudo o que ele fazia. Essa oração aqui é aviltante diante de Deus, completamente. Então, ele estava ali, ele ainda diz assim, olhe bem, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A lei de Moisés determinava fazer um jejum anual, mas claro que a mesma lei falava dos jejuns voluntários, que as pessoas podiam fazer livremente. Mas ele aqui estava dizendo que ele fazia mais ainda do que a lei mandava, porque ele era bonzinho, ele era melhor do que os outros. Olhe que coisa séria demais. Deus não está procurando pessoas assim, pessoas altivas, que se acham que estão num patamar superior às pessoas, de forma alguma. Você veja que ele aqui, porque quando nós chegamos diante de Deus, meu Deus, é muito forte, é um momento até de constrangimento, porque, meu Deus, nós estamos diante do Todo-Poderoso. É algo muito forte, meu Deus, é algo sublime, é um privilégio imerecido, gigantesco. Então, quando chegamos diante dele ali, meu Deus, nós nos prostramos e reconhecemos quem ele é, mas também abrimos o nosso coração para mostrar a Deus as nossas falhas, as nossas limitações, nossas negligências. Meu Deus, a Bíblia diz que se fizermos o que Deus manda, somos inúteis. E olhe quanto estamos aquém do que Deus quer. Temos que fazer mais ainda do que Ele manda. Porque se você tiver um funcionário e ele cumprir a obrigação dele, ele está fazendo ali a obrigação. Ele não está fazendo nada mais por você. Nada mais. Agora, ele vai ser um funcionário ainda que vai fazer mais exemplar, se ele fizer muito mais coisas, se ele criar, se ele tiver o desejo, né, de realizar mais coisas novas. Está entendendo? Então, esse fariseu aqui, ele, meu Deus, você veja que ele diz aqui, ó, orava em pé, consigo mesmo. Era algo mais, essa oração, pelo que a Bíblia diz aqui, era direcionada a ele, para ele se exaltar, para ele mostrar. Era uma oração exibicionista. Porque em nenhum momento aqui ele exalta a Deus. Ele pede perdão a Deus. Porque imagine, meu Deus, é muito forte. Quando estamos na presença de Deus, é impossível fazermos qualquer oração e não pedir perdão a Deus. É verdade, porque nós, infelizmente, nós falhamos.
Deus não merece isso, mas Ele desce a nossa dimensão para nos perdoar, nos ajudar, nos dar a mão. Muitas vezes somos relapsos na oração, no jejum, na consagração, na meditação da palavra, nas prioridades. Então, quando chegamos diante dele, meu Deus, não tem como não pedir perdão a Deus. Não tem como não glorificar o nome do Senhor, exaltar a majestade santa. Nenhuma oração, não sei, não flui se não estivermos conscientes de quem Deus é e de quem nós somos. Esse homem aqui, ele tinha consciência que ele era perfeito, que ele era acima de qualquer suspeita. E Deus, onde está Deus nessa oração desse homem? Porque ele está dizendo, ó Deus, graças te dou. Por que ele está dizendo que está dando graças a Deus? Por quê? Será que essas graças que ele está dando a Deus são verdadeiras? Será que isso aqui é verdade? Claro que não. Porque, na verdade, ele queria se engrandecer. Era uma oportunidade de ele usar o nome de Deus para ele se sobressair diante também daquele publicano. Mas as coisas de Deus não são iguais às do homem. Deus não julga. Já pensou se Deus julgasse o homem pela aparência, pelo que o homem diz muitas vezes? Já parou para pensar? Meu Deus, seria grande prejuízo para muita gente. Mas Deus, ele julga a nossa intenção, o que está no nosso coração, o nosso comportamento, comprometimento interior diante dele. Tremendo, meu Deus. Eu dou graças a Deus, porque ele conhece, a onisciência de Deus é algo que chama muitíssimo a minha atenção. Porque Deus, ele conhece, ele sabe tudo. Tudo que a pessoa pensa, tudo que a pessoa acha, quer, planeja, intenciona, ele conhece. Louvado seja Deus para todo sempre. Esse homem aqui, ele estava se achando tal, mas para Deus, ele estava sendo reprovado. Porque Deus não vê como o homem vê. Louvado seja Deus. A mínima oração que fizermos, temos que ter consciência quem Deus é e quem nós somos. Que ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, permanente e eternamente. Nós somos eternos devedores dele. Verdade. Por isso que quando chegamos diante de Deus, nós derramamos a nossa alma, o nosso coração e pedimos perdão a ele, porque não somos os filhos que ele merece ter. Porque ele diz na Bíblia o quê? Não vos chamareis mais meus servos, chamareis de amigos. Já pensou ser amigo de Deus? Meu Deus, é algo que eu vejo
ser amigo de Deus como o ápice da vida aqui nesse mundo maligno. É tudo. Já pensou Deus olhar para você e dizer a você: você é meu amigo, você é minha amiga? Já parou para pensar a profundidade disso? Mas aquele fariseu jamais ouviria uma palavra dessa. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Nós não podemos ir diante de Deus como se fosse decorando palavras. Por favor, jamais isso. Mas quando estamos diante do Senhor, meu Deus, é natural, flui, sem precisar fazer nenhuma força. Pedido de perdão a Deus, o reconhecimento de que precisamos da misericórdia dele. Também outra coisa, engrandecemos a ele, é algo que flui, não é necessário força, não. Louvado seja Deus, ele é digno de louvor, de adoração. Glórias a Jesus. Claro, óbvio, que ele deixou disponível para mim e para você fazermos petições. Meu Deus, além da salvação, da libertação, de tudo mais, ele ainda deixa o caminho livre, através de Jesus Cristo, para orarmos e ele nos responder. Mas, por favor, o nosso coração tem que estar inclinado diante dele. Não podem ser só palavras vãs, não. Nem mecanismos físicos, de forma alguma. É dentro de nós. Temos que ser completamente entregues a ele. Tendo ele como o primeiro lugar na nossa vida. Meu Deus, se Deus não tiver o primeiro lugar na nossa vida, ele não tem lugar nenhum. Ele não dá a glória dele a ninguém. Glórias a Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. É Ele que é digno de toda honra eternamente. Pois é, mas vamos ver agora o publicano. Você veja aqui que os dois tinham o mesmo objetivo, orar. Aqui está dizendo, 2 homens subiram ao templo a orar. Então, eles tinham um propósito, orar. Agora, a intenção do coração, Deus conhece. Deus sempre vai responder à intenção do nosso coração. Sempre. Nós, diante dele, tudo está patente diante dos olhos de Deus. O nosso interior está, diante dele, completamente. Ninguém se esconde de Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver agora o publicano. Você veja que esse fariseu aqui em nenhum momento confessou pecados. Nenhum momento. Só se elevou. Pois é. Vamos ver agora o publicano.
o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Meu Jesus. Uma oração dessa, vinda de um coração puro e limpo, mexe com Deus. Você veja que ele se achava aqui inferior. Você vê que ele disse: olha, meu Deus, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Meu Deus, ele se inclinou diante de Deus. O que o fariseu não fez, porque ele já se achava grande. Louvado seja Deus. Olhe, a oração desse publicano, completamente diferente da oração do fariseu. Ele queria uma coisa de Deus: o perdão. É verdade, incrível. Meu Deus, eles dois foram ao templo para orar. Mas como Deus lhes respondeu, é uma grande surpresa para aquele fariseu e para aquele publicano também. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então ele diz aqui: mas não queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhecia a sua pequenez, suas falhas diante de Deus. Ele reconhecia que Deus merece infinitamente mais do que damos a Ele. Que o que fazemos para agradar a Deus é pouco, muito pouco. Esse homem aqui reconheceu isso. E ele diz aqui: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pois é, Paulo disse a mesma coisa. Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tá vendo? Então, Deus, né, louvado seja Deus, esse homem aqui, ele queria o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Ele diz: olha, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto o outro só se exaltou, ele estava ali dizendo: Deus, eu quero o teu perdão. Tem misericórdia de mim. Você sabia que esta tem que ser a oração de um servo do Senhor? É o dia que alguém que serve a Deus imaginar que não precisa pedir perdão a Deus, já caiu da graça. Não tem mais a presença de Deus. Ah, mas eu não faço isso, não faço aquilo. Eu sou uma pessoa boa. O fariseu também dizia a mesma coisa. Ele pensava isso dele próprio. Mas Deus, a Bíblia diz: não te louve os teus próprios lábios. Se alguém tem que dar um parecer de você, é Ele, o Todo-Poderoso. Como Ele está nos vendo. Como Ele tem visto as nossas orações. Alguém chega diante de Deus e acha que é algo normal, um relacionamento normal, que é só
pedir as coisas a ele e agradecer. Obrigada pelo dia, pai, tal, tchau, e acabou-se. E não sentir o quanto está aquém do que Deus merece e requer. Esse pecador aqui, esse publicano, ele estava dizendo, olha, ele, meu Deus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Meu Deus, que coisa tremenda. Tem misericórdia de mim, pecador. Como está sendo a nossa oração? Disto depende a resposta de Deus. Vamos entender agora o final dessa história. Digo-vos que o publicano, desceu justificado para a sua casa. Você sabe o que quer dizer isso? Deus declarou ele justo. Por quê? Porque ele deu glórias a Deus. Ele se colocou no lugar certo de um homem que precisa do perdão de Deus. É assim comigo e com você. Quanto mais a pessoa se achar que é isso que é aquilo, aos olhos de Deus, ela não é nada. Não tem valor. Mas se ela se inclinar, você sabe qual é a diferença da árvore joio e da árvore trigo? São muito parecidas, são super semelhantes. Mas a árvore joio, ela pode crescer o tempo que for, ela não se inclina. O trigo se inclina, ela cresce e dobra. Se inclina. É a diferença. Louvado seja Deus. Sabemos que grande, todo-poderoso é Ele, que não somos nada. A verdade é esta. Quem se achar grande é um derrotado. É verdade, porque grande é Deus. Ele é. Absoluta certeza. Ele é grande. Ele é poderosíssimo. Todo-poderoso. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Né? Ele, na verdade, se considerava pecador. Ele disse aqui, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas a Bíblia diz que ele voltou como justificado para casa, está dizendo aqui. E não aquele. Ou seja, o fariseu, ele chegou ali se considerando justificado e voltou como pecador. A Bíblia diz, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Aquela oração que o publicano fez, mexeu com Deus. Você está entendendo? Louvado seja Deus, que nós estejamos com essa inclinação aqui desse homem, diante de Deus. Nós saibamos a nossa pequenez, a nossa fraqueza. Reconheçamos que só Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Nós somos servos. Ele é o Senhor. Glórias a Jesus Cristo. Quer dizer, e não aquele desceu como pecador, não desceu justificado. Ou seja, o que quer dizer isso? A oração dele não foi aceita.
oração falsa, mentirosa, oração superficial, oração fingida. Nada é verdade. A hipocrisia é algo que é abominável aos olhos de Deus. Você sabe o que é uma pessoa hipócrita? Hipócrita é a pessoa que demonstra algo que ela não deseja ser. Tem muita gente que pensa que hipócrita é a pessoa que demonstra algo que ela não é. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa, um exemplo, tímida, bem calada, bem introspectiva. Mas ela quer mudar. Ela quer ser uma pessoa mais festiva, extrovertida, falante. Então ela começa a querer, ela começa a falar um pouco mais, a sorrir mais. Ela não é uma pessoa hipócrita. Ela está tentando realizar um desejo do coração dela. Mas quando a pessoa demonstra algo que ela não deseja ser, como aquele homem ali, ele demonstrava ser o quê? Um homem puro, santo, honesto, sincero, mas ele nunca desejou ser nada disso. Ele era hipócrita, mentiroso. Se ele verdadeiramente ele se comparava aos demais, mas de forma pejorativa contra as pessoas. Ele se destacando como melhor. Não somos melhores do que ninguém. Melhor é Deus. Esse mundo aqui é uma passagem. Nós vamos embora daqui. Cada um tem seu dia de ir embora. Então, para que orgulho? Para que tudo isso? Se tudo isso só faz separar o homem de Deus. Porque esse fariseu aqui, ele era uma pessoa de grande importância no Sinédrio. O que é o Sinédrio? A alta corte de Israel, com poder jurídico, eclesiástico e poder de polícia. Você está entendendo? Esse homem daqui, aos olhos de Deus, ele não era nada. E o publicano era tido como ladrão, roubador, era desprezado. Olha a história de Zaqueu. Eles eram odiados pelos fariseus, mas diante de Deus, a Bíblia diz que ele desceu para a sua casa justificado. Deus olhou ele e disse, olha, aquele homem ele é justo. Ele é reto diante dos meus olhos. Porque ele se colocou no lugar dele. Ele reconheceu o poderio de Deus, do Senhor Todo-Poderoso. Então, quem se engrandece não precisa de Deus. Para quê? Aquele fariseu, para que ele precisava de Deus? Se ele era tão bom, tão perfeito, tão direito, tão cheio de qualificações morais, tal, entre aspas, todas mentirosas. Para que ele precisava de Deus? Assim é hoje. Como estamos nos vendo? Como pessoas melhores? Ah, mas eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Pois é, eu nunca... É tanta coisa, amém. Mas se nós não fizemos muitas coisas que agride, né, até a sociedade, nós não podemos nos exaltar por isto, jamais, jamais. Nós continuamos sendo servos pequenos. É Deus que nos julga. É Deus que
É Deus que dá o veredito concernente a mim e a você. Não somos nós. Não somos melhores do que ninguém. Ah, mas fulano errou. Amém. Nós já erramos tanto também. Quem não errou? Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Um dos pecados mais graves que existem no ser humano é a soberba. O que é a soberba? É a pessoa não precisar de Deus, ela ser boa, ser melhor do que tudo e todos. Ela se acha superior. Ela não tem necessidade de Deus, porque ela já é autossuficiente aos olhos dela. Quem nós somos aqui? O fariseu ou o publicano? Aqui tem dois grupos de pessoas, justos e injustos. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Cai por terra aquele que se acha grande, poderoso, que pode tudo, que faz tudo, que é tudo. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas entenda, tudo que nós fazemos, tudo tem que ser com o coração bem intencionado. Tudo que você for fazer, tudo, seu coração deve estar puro e limpo. Se tiver alguma sujeirinha, é uma barreira para a oração e para quaisquer outras coisas chegarem até Deus. Olhe uma torneira, olhe uma pia, quando tem alguma coisa que está entupindo, como a água não flui. Assim é o Espírito Santo em nossas vidas. Se houver algo dentro de nós que esteja impedindo o Espírito Santo de agir, óbvio, ele não vai fluir em nós. Ao contrário, vai se retirar. E para quem iremos nós? O que será de alguém sem Deus nesse mundo tão diabólico, tão maligno, que cada dia está pior? A qualidade das pessoas, o interior está cada dia mais podre. Por isso que temos que louvar por aqueles que têm um coração bom, são pessoas com coração limpo, são pessoas que não são transgressoras contra Deus, são pessoas que não vivem para agredir a Deus, como muitas estão fazendo isso nas suas ações, nas suas intenções e nas suas palavras. Então a Bíblia diz: qualquer que a mesmo que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Exaltado por quem? Por Deus. É Deus que nos exalta. É Deus que tem o tempo de todas as coisas. Ainda que possa até demorar, mas Ele não está dizendo aqui, chega esse dia. Ele não está falando, tudo que Deus fala é verdade. Tudo que sai da boca de Deus tem que se cumprir, seja em quais áreas forem da nossa vida. Louvado seja Deus. Então essa parábola, ela mostra como está o comportamento interior ao orar. Dois grupos de pessoas. Um grupo se acha o tal. E para Deus é Laodiceia. E outro grupo se acha
frágil, pequeno, precisando do perdão de Deus, precisando do socorro dele, da misericórdia dele. Esse grupo aí é Filadélfia de Deus. Deus não vê como o homem vê. Glórias a Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.